Muito bem, então vamos prosseguir na representação deste exemplo. Bom, agora temos que fazer este fechamento. Bom, esse fechamento correspondente deste bloco intermediário corresponde a uma reta vertical. Bom, esta reta vertical, para marcarmos, temos que verificar um determinado ponto. Então a gente pode pensar o seguinte: a reta que é tangente a uma circunferência, ela é sempre perpendicular ao raio. Bom, como queremos que esse fechamento venha a ser uma reta vertical, então obrigatoriamente será perpendicular a uma reta horizontal. Então podemos realizar um traçado de uma reta horizontal que venha a passar no centro correspondente desta circunferência que está em perspectiva. Então realizamos esta marcação e a partir desta marcação podemos realizar o traçado de uma reta vertical. Então realizamos aqui esse ajuste e com isso temos esta linha de fechamento. A partir do momento que temos esta linha de fechamento, podemos ocultar esta parte da circunferência. Bom, a partir do momento que temos estes elementos, a gente vai conseguir também estabelecer a representação desta circunferência interna. Então, a circunferência interna vai ficar correspondente neste plano, nessa parte superior deste plano intermediário. Então, vamos procurar marcar, ajustar para construir esta geometria. Bom, o valor do raio é 1,6, aqui temos o valor do raio 0,8. Então, marcamos o centro correspondente dessa circunferência, que está no valor de 4 centímetros. Então, a partir desse ponto médio, um valor 4, que vai corresponder aqui o centro desta circunferência geral que está em perspectiva. Então, marcamos aqui, desta geometria, os valores de 0,8 para cada um dos lados. Então, vamos marcar 0,8 para este lado. Essa linha aqui podemos ocultar. 0,8 para este outro lado. E da mesma maneira, 0,8 nesta outra direção. Então, esta linha também podemos ocultar. Então, a partir desta representação deste centro, podemos traçar paralelas. A gente vai traçar uma paralela que passe por esse ponto, uma paralela que passe por este ponto daqui e uma paralela que passe por esse extremo. Ou seja, vamos ter novamente daqui um quadrado em perspectiva, vamos ter esse losango. Então, alguns elementos aqui a gente já pode ir ocultando. Então, essas linhas daqui a gente pode ocultar. Então, essa representação daqui também ela vai ficar invisível. Podemos ocultar diretamente. Porque, claro, depois a gente vai construir na parte superior. Então, a gente vai removendo esses elementos para ficarmos com um desenho, com uma representação mais limpa. Então, todos esses elementos aqui podemos ocultar diretamente. Bom, a partir do momento que temos estas marcações, podemos estabelecer também esta representação daqui, desta falsa elipse. Então, da mesma maneira, temos uma diagonal menor e uma diagonal maior. Então, destas diagonais aqui, então na diagonal menor, o que a gente vai procurar fazer? O vértice da diagonal menor até o lado médio, vértice da diagonal menor ao lado médio, da mesma forma aqui. E com isso vamos ter os 4 centros para representar a falsa elipse. Então, ponta seca do compasso aqui, abertura até este extremo. Então, da mesma maneira aqui, utilizamos para o outro lado. Ponta seca do compasso nessa intersecção, abertura até este ponto. Então, realizamos esta marcação. Aqui também podemos utilizar a ponta seca do compasso, desse ponto até essa extremidade, e ajustamos aqui esta curvatura. Então, ponta seca no compasso desse vértice, abertura até o lado oposto. Bom, temos esta circunferência daqui,
que é a circunferência central. Então, essa circunferência central, que aqui está em perspectiva, corresponde a esta geometria. Ou seja, na vista frontal, ela vai ficar somente esta porção daqui. Claro que poderíamos caracterizar em toda a sua extensão, mas no caso aqui não vai ser visível na parte interna. Bom, a partir do momento que temos essa representação, essas linhas auxiliares também podemos ocultar. Bom, a partir do momento que temos esta geometria, é que a gente vai procurar fazer. Agora, esta elevação, que é o último bloco. Então, na perspectiva isométrica simplificada, sempre quando as retas são inclinadas, a gente tem que ter referências. Que referências são essas? Referências lineares, que são retas na vertical e retas na horizontal. Então, a gente vai procurar marcar essas referências diretamente. Então, uma das referências que podemos ter aqui corresponde a esta altura. Então, a altura correspondente aqui ao valor 4, toda esta distância daqui, desse ponto até este, temos valor de 2,4. Então, nesse bloco daqui, a gente pode construir esta elevação. Então, vamos ter uma continuação aqui de 2,4, da mesma maneira para o outro lado, uma reta na vertical. Então, em um primeiro momento, a gente vai construir todo o bloco para depois promover e esculpir esta parte interna. Temos esta medida daqui, que é 0,8. Então, podemos marcar aqui paralela a estes segmentos. Então, ajustamos aqui o valor de 0,8. Da mesma maneira para o outro lado. Então, traçamos uma paralela, 0,8 neste extremo. Bom, esta marcação daqui, em toda a sua extensão, a gente vai construir o bloco completo. Depois, a gente procura ajustar. Então, a gente ajusta aqui que estas linhas daqui correspondem a esta medida. Essa parte em azul. Então, aqui a gente faz esse fechamento, tá? Embora vamos ter a parte vazada, mas para simplificar a representação. Tá? Então, ajustamos todas essas linhas daqui. E depois, esta linha inclinada, para marcarmos ela, o que vamos fazer? Vamos verificar esta medida daqui, que é de 1,6, porque eu não posso obter a linha inclinada diretamente. Eu tenho que ter referências. A primeira referência é essa, a segunda referência é essa daqui. Então, marcamos o valor de 1,6 diretamente. Temos esta marcação. Então, esta marcação daqui corresponde a esta proporção. Então, podemos deixar inserido aqui essa marcação de 1,6 diretamente. Para o outro lado também, temos o valor de 1,6 desse outro lado. Então, esse bloco, todo este bloco daqui, vai ficar com esta representação. Vamos unir desse ponto até esse, para termos essa linha inclinada. Então, essa linha inclinada, que a gente pode deixar aqui em verde, tá? Vai corresponder desse ponto até este. Então, a gente pode unir diretamente. Temos esta parte geral. Bom, com isso temos esse bloco superior. Todo esse bloco superior está caracterizado diretamente. Mas o que acontece? Nesse bloco superior, temos uma determinada cavidade, ou seja, temos uma parte interna que corresponde a esse bloco. Então, a gente constrói todo o bloco e, a partir do momento que a gente constrói todo o bloco, a gente vai procurar esculpir esta geometria. Então, essa parte daqui, ela é invisível já, então a gente pode... E a partir do momento que temos esse bloco, aqui também essa parte não é visível porque pertence ao mesmo plano. Temos esse bloco pertence a quanto? O valor correspondente desse bloco intermediário é 1,6 com esta altura. Então, a gente pode centralizar aqui e representar uma caixa, tá? Com valor de 1,6 até um valor de 1,6, um quadrado. Então, a gente representa, tá?
a partir desse ponto daqui, vamos marcar o valor de 1,6, 1,6 da altura. Então, essa medida daqui é esta altura. E para cada um dos lados, o valor de 0,8. Então, 0,8 neste lado e 0,8 neste outro lado. Por quê? Está na metade e queremos representar um quadrado. Ou seja, é como se fosse um quadrado que vai ultrapassar todo esse bloco intermediário. Então, esse quadrado daqui, o que a gente vai ter que fazer? Ultrapassar todo esse bloco. Então, a gente vai estender as linhas. Uma linha paralela e uma linha paralela também deste outro lado. Então, todo este quadrado daqui, essa geometria, vai corresponder a este lado daqui, que ultrapassa o objeto. Agora, esse bloco também a gente pode traçar uma linha horizontal, porque aqui é o limite, e sabemos que a inclinação é idêntica. Então, a gente vai traçar uma paralela aqui e uma paralela aqui. Desta maneira, a gente sabe os pontos de intersecção diretamente. Então, a partir desta representação, a gente pode apagar aqui os elementos que são ocultos, os elementos que têm a mais na geometria. E com isso temos esta configuração deste bloco. Então, aqui temos uma perspectiva isométrica simplificada desta representação, deste objeto que está caracterizado por suas vistas ortográficas. É perspectiva isométrica simplificada porque mantemos as mesmas medidas, sabendo que a perspectiva isométrica plena, no caso, teríamos que ter uma redução destes valores de tal forma a ficar em torno de 81% dessas medidas. Então, para simplificar, utilizamos a perspectiva isométrica simplificada.